Graça e paz, amados. Essa semana estamos andando no tema a quem nós temos dado ouvidos. Quem tem dirigido a nossa vida? Que voz tem nos norteado? Então estamos olhando para 1 Samuel capítulo 17. Davi no campo de batalha ouviu muitas histórias, ouviu muitas palavras, muitas afrontas, mas Davi soube a quem ouvir. Olha o que diz aqui, o pai dele então mandou a comida lá, para os seus irmãos, uma parte para o comando do exército, e aí Davi está deixando lá a comida lá com o guarda da bagagem, e aí a gente vê aqui então Davi está falando ali e o verso 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o dualista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Até então, Davi não tinha ouvido. O exército de Israel, o rei Saul, já tinham ouvido naquele dia 79 vezes a afronta. Preste atenção, eram 40 dias de afronta. O gigante afrontava de manhã e de tarde. Então, aquele era o 40º dia de afronta. 79 vezes o gigante afrontou Saul e o seu exército. E eles temiam, eles ficavam com medo. E diz aqui no verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ou seja, era praticamente uma fiasqueira aquilo. 2 exércitos alinhados, um gigante vem, se coloca no meio, afronta, e um exército corre e fica tremendo de medo. Davi ouviu aquela afronta. E quando Davi ouve, não é gerado medo no coração de Davi. Mas ele sabia, ele tinha história, ele tinha vida com Deus, ele tinha intimidade com Deus, como talvez nenhum daqueles valentes tinha. E ele sabia que Deus poderia derrotá-lo. Ele sabia que com a potência do físico dele, da força dele, ele não conseguiria. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Tudo que eu e você precisamos no meio das afrontas, no meio das adversidades. Alguém pode dizer, mas a luta nem era de Davi. Não era de Davi, mas ele ouviu. Às vezes, nós não temos nada a ver com algo, mas nós ouvimos. E o momento que nós ouvimos, aquela luta precisa passar a ser nossa. Às vezes ouvimos a luta de alguém e talvez alguém diga, mas eu não vou nem meter a colher nesse assunto. Mas quando nós não tememos, quando nós confiamos, quando nós sabemos que Deus pode trazer vitória, não tem como nós não nos envolvermos. Eu queria que você gravasse isso no teu coração. O exército tinha ouvido 79 vezes. Quando fechou 79, já ia para 80 vezes. A tardinha seria a última vez, dos 40 dias que o gigante afrontaria. Mas não houve. Não houve, porque um homem não teve medo e assumiu uma responsabilidade. Quer dizer, um menino, aproximadamente 17 anos, já tinha essa fé que Deus podia livrá-lo e não havia medo no coração dele. O nosso maior inimigo é o medo. O nosso maior inimigo é olharmos para o nosso braço, que é tão fraco, e às vezes nós confiamos nele. A Bíblia chama isso de maldito homem que confia na sua força, que faz do seu braço mortal a sua força. Nós confiamos em Deus, nós lutamos com as armas que o Senhor tem nos dado. Por isso, temos tudo para sermos vencedores, mas não podemos ter medo diante das afrontas. Que Deus te abençoe.